A paz do Senhor, minhas irmãs. Estamos aqui de volta com o nosso estudo do livro de Provérbios, né? Nós ainda estamos no capítulo 17, mas nós vamos dar continuidade ao versículo 17 em diante. Acredito que hoje nós terminamos, né, irmãs, o capítulo 17. Mas é muito bom porque nós estamos aprendendo cada versículo com paciência, né? Estamos aqui meditando bem devagar, tranquilamente, sem pressa, porque a palavra do Senhor, nós precisamos meditar nela, né, para absorver bem o que ela quer nos ensinar no dia de hoje, né, irmãs? Então, vamos dar continuidade ao verso do verso 17 em diante, né? Então vamos ler o verso 17. O que diz lá? Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Olha isso, irmãs. Vamos começar a nosso estudo hoje falando sobre o amigo, né? Então, na Bíblia Viva, o verso 17, deixa eu ver aqui, o verso 17 na Bíblia Viva diz assim: o amigo é sempre leal, mas na hora da dificuldade ele se torna mais que um amigo, passa a ser nosso irmão. Que coisa boa, né, irmãs? Quando se aproxima da gente pessoas que realmente quer somar conosco, né, irmãs? Pessoas que realmente passam conosco as nossas dificuldades, as nossas alegrias, né? Que a gente tem alguém para dividir, isso é muito bom. Ele acaba se tornando um irmão, né? Acaba se tornando uma irmã. São presentes de Deus, né, irmãs? E o verdadeiro amigo, como o irmão, ama em todo o tempo, na alegria, na tristeza, na doença, na saúde. Quando há comunicação é fácil e quando exige trabalho árduo, né? Então ele está sempre ali, pronto para lutar junto, passar junto, né, irmãs? Em todo tempo, né? Em todo tempo significa que não há tempo em que não se deve amar um amigo. É em todo o tempo. O verdadeiro amigo multiplica as alegrias e divide as tristezas. Esse comentário está na Bíblia da mulher, né? E é verdade isso, né, irmãs? O verdadeiro amigo é amigo mesmo, né? Mas o nosso maior amigo de todas as horas, independente do que seja, é o nosso Senhor Jesus, né? É o nosso Senhor Jesus. Ele é o primeiro amigo de todas as horas que você pode chamar, seja qual for a hora, de madrugada, qualquer hora você pode chamar ele, ele está sempre pronto a te auxiliar, né, no que você mais precisa, né? Mas existe os amigos também, assim, carnais, né? Existem amigos também que estão aí presentes de Deus na nossa vida, né? Perdão, irmãs. Ainda estou com a minha voz um pouco falha, mas nós vamos seguir em frente. Deus vai abençoando, né? Então, o verdadeiro amigo é como um irmão, né? Que ama em todo o tempo. É bênção de Deus nas nossas vidas, né, amadas? E é muito bom nós sermos amigas também. Eu já ia passar para o verso 22, mas me veio algo aqui que é bom compartilhar. É muito bom nós sermos amiga também de pessoas, sabe, irmãs? É, assim, Deus, ele sempre direciona. Quando nós precisamos, né, de um amigo, de uma pessoa para conciliar, ele sempre coloca uma pessoa no nosso caminho. E que nós também estejamos prontas para sermos amigas também, né? De chegar, é tão bom você chegar próximo de alguém que está precisando de ajuda e você oferecer, né, ajuda como uma amiga, né? Sem cobrar nada, sem esperar nada em troca, né? Você vai ali, oferece ajuda. Sabe, irmãs, o que eu aprendo na palavra do Senhor? Que tudo que você vai fazer, antes de você fazer para qualquer pessoa, seja lá quem for, até mesmo marido e filho, tudo que você vai fazer, você está fazendo primeiro para Deus, né? Quando você olha assim dessa forma, você não mede esforços, porque você está fazendo para Deus. É para Deus que você está fazendo, né? Antes de você fazer qualquer coisa, de ajudar alguém, fazer qualquer coisa para alguém, você está fazendo primeiro para Deus. Então, assim, você pode dar o seu melhor,
Por mais que a pessoa não reconheça, por mais que você não seja valorizada, mas você está fazendo para Deus, Deus está vendo, né? Deus está vendo, Deus está recebendo, porque você está fazendo primeiro para Ele, né? Então, assim, ser amiga é muito bom também. Você tem aquela sensação de leveza, sabe? Uma sensação cumprida de que você está ajudando alguém que precisa. É tão bom. É tão bom, irmãs. É tão bom quando você ajuda alguém e essa pessoa chega em você e fala: Puxa, como você me ajudou. Nossa, olha, me ajudou. Eu estou muito agradecida. Deus te abençoe. Nossa, é muito gostoso ouvir isso. Não para nós nos enchermos, jamais. Isso não. Mas assim, aquela sensação de missão cumprida, eu pude ajudar alguém, né? Então a gente sente uma leveza. Mas ainda que essa pessoa não reconheça, né, não fale, mas você ainda sente a leveza porque você sentiu que fez para Deus, né? Quando a gente faz as coisas para Deus, voltadas para Deus, a gente sente leveza, nosso coração tem paz, né, amadas? Então vamos partir para o verso 22. O verso 22 ele diz assim, vamos lá. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Isso é muito sério, né, irmãs? Na Bíblia Viva diz assim, vamos lá, verso 22, diz assim: O coração alegre é bom remédio para o corpo, mas a tristeza na alma acaba com a saúde do homem. A vida interior afeta o bem-estar físico. Atitudes afeta a aparência. Provérbios 15, 13 e 15, versículos. Provérbios 15, versículos 13, 15 e 30. Fala sobre isso, sobre o bem-estar físico afeta a aparência. Vamos ver, ó, Provérbios 15 tá bem aqui pertinho, olha, Provérbios 15, 13 diz o quê? O coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. E o versículo 15 diz assim, do capítulo 15: Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. E o versículo 30 diz assim: A luz dos olhos alegra o coração, a boa fama engorda os ossos. Tá vendo? Então, isso tudo atinge a aparência, né, irmãs? O estado físico, quando a vida interior afeta o bem-estar físico, atitudes afetam a aparência. Então, assim, tem pessoas que pelo rosto dela, pela aparência dela, a gente sabe se ela tá bem ou se ela não tá bem, né? Pelo rosto dela dá pra gente saber. Então, é bem isso que esses versículos estão dizendo, né? O espírito desanimado é deprimido, pode ser atribuído a discórdia familiares, né? Então, é como está dizendo aqui no verso 1 do nosso capítulo 17 mesmo, que diz: Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contendas, né? Então, é isso. Espírito desanimado e deprimido pode ser atribuído à discórdia da família, né? Então, às vezes, quando tem algum problema lá na família, aí há pessoas que apresentam um espírito desanimado e deprimido, porque às vezes está com problema na família, né? Quanta gente já viu pessoas assim na escola, no trabalho, na igreja, ou num outro lugar, num curso, ou seja lá o que for, uma pessoa tá lá quieta. Às vezes o normal dela não é ser quieta, né? Brincalhona, falante ou risonha, mas de repente ela fica quieta. Um dia ela tá mais quieta, deprimida, porque às vezes está com um problema familiar, né? Fofoca, que fala sobre fofoca também. O verso 9, que diz o verso 9? O que encobre a transgressão busca amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. É aquele problema, né, de fofocar, de falar mal de alguém. Isso também traz um espírito desanimado e deprimido, né? Contendas também fala, né, nesses versículos, verso 14, como a gente já leu, né? Quando soltar das águas, que gera um princípio de contendas, também deixa um espírito desanimado e deprimido.
né? Ou um filho insensato, né? Que são os versos 21 e 25 do capítulo 17 mesmo, né? O 21 é o que gera um tolo para a sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegrará, né? Às vezes o pai, a mãe é deprimido, o espírito desanimado por ter um filho insensato, né? Como você pode ter um coração alegre em meio ao peso e do desânimo? O apóstolo Paulo, ele nos admoesta, né, a confiar em Deus, mesmo na tragédia, e ocupar os nossos pensamentos com o que é bom, tanto em relação às pessoas quanto em relação às situações, né, amadas? Então, perdão, irmãs. Então, irmãs, assim, aqui, esse é o comentário da Bíblia Shed. E ele fala aqui, né? Nos faz uma pergunta: como você pode ter um coração alegre em meio ao pesar e do desânimo? Aí ele vai falar sobre Paulo, né, irmãs? Que Paulo ele fala para nós termos bons pensamentos nesses momentos, né? Então, são situações, irmãs, que todos nós passamos de uma forma ou de outra, né? Mas quando nós encontramos com um espírito desanimado e deprimido, com aparência física deprimida, né? Quando afeta a nossa aparência física e o espírito fica desanimado e deprimido, né? Nós temos que lembrar desse versículo aqui que Paulo ele nos ensina, e eu quero ler com vocês. Em Filipenses 4, 6, 10, né? São versículos bem conhecidos, mas irmãs, eu vou dizer uma coisa. Quanto mais nós meditamos na palavra do Senhor, seja elas tantas vezes já faladas, tantas vezes conhecidas, mas quanto mais você medita, mais você aprende, mais você coloca dentro de si, mais você guarda no teu coração, né? Então, vamos ler para que nós venhamos colocar dentro da nossa alma esse versículo, e quando chegar os momentos difíceis, situações difíceis que queiram nos deixar com um espírito abatido e deprimido, que nós venhamos lembrar desses versículos de Filipenses, né, que Paulo nos deixou escrito aqui para esses justos momentos mesmo, né? Filipenses 4, 6 ao 9 diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam todos conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica com ação de graças. Esse versículo 6, irmãs, está dizendo para nós não ficarmos quietas. Se nós estamos passando por situações deprimentes, né, uma situação difícil que nos deixa abatidos, não vamos ficar quietas sofrendo deprimida no canto. Vamos colocar diante de Deus que toda a nossa petição seja conhecida diante de Deus. É com Deus que nós precisamos desabafar. É com o nosso Pai, é esse momento que nós temos para falar com Ele, desabafar com Ele tudo, pela oração e súplica com ação de graça. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando você desabafa com Deus, coloca ali todo o seu problema, sua situação com o Senhor, seja ela qual for. Seja ela difícil qual for, seja ela lanche qual for, seja ela o que for. Quando você desabafa com Deus, coloca ali todas as suas petições, fala, pede ajuda, desabafa com Deus. Nesse mesmo tempo vem uma paz ao seu coração. Nesse mesmo tempo vem uma paz que excede todo entendimento. Entendimento nenhum pode saber decifrar a paz que vem nesse momento. Sabe? Em meio à guerra, em meio ao conflito, em meio à situação difícil, quando você busca Deus, desabafa com Ele, busca Ele em orações com súplicas e com ação de graça, Deus ele te dá força. Essa força vem com paz. Essa força vem com sustento e você consegue vencer, né? Versículo 8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor nisso, pensai. Então, irmãs, ao invés de nós darmos lugar a pensamento das tristezas, do que nos causa deixar deprimido, do que nos causa dor, quanto mais nós ficarmos pensando nisso, mais nós vamos nos afundar nisso. Então, Paulo fala: busca Deus, coloque tudo diante de Deus. Busca o Senhor com súplicas, com graça, e Deus vai te dar uma paz que excede todo entendimento. Mas também não fique pensando no problema o dia todo. Não fique pensando na situação difícil o dia todo. Pense no que é puro, pense no que é de boa fama, pense no que é justo, pense no que é honesto, pense no que tudo que for amável. Nisso pensai. Se há algum louvor nisso, pensai. Se é certo as coisas boas para pensar, então pensa nisso. Sabe, irmãs? Porque a nossa mente, se a gente fica registrando, batendo em cima dela, naquilo, numa situação, só batendo naquela tristeza, naquela preocupação, a gente fica tenso. A gente não consegue encontrar a paz que excede todo entendimento quando nós buscamos a Deus. Então, isso é entregar nas mãos do Senhor a cada situação, não importa qual seja, não importa. Importa que nós venhamos colocar diante de Deus, né? Versículo 9 diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Paulo está dizendo aqui: aprende comigo, aprende comigo, aprende com a palavra. Aprende, o que você vê, o meu testemunho, Paulo fala, né? O meu testemunho, aprende comigo, e o Deus de paz será convosco. Por quê? Porque ele fazia tudo isso, porque ele praticava tudo isso e ele tinha paz, e o Deus de paz era com ele. Então ele estava falando: aprendei de mim, aprendestes, né? O que vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, Paulo está dizendo aqui, né? O que que nós temos que fazer? Não ficar inquietos por coisa alguma, antes colocarmos nossas petições diante de Deus sejam todas conhecidas pela oração e súplica. Nós temos que aprender a falar com o Senhor, entregar nas mãos dele, para que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha isso, irmãs. A paz que excede, a paz de Deus que excede todo o entendimento, é essa paz que vai te guardar. É essa paz que vai te fazer prevalecer e vai guardar seu coração e os seus sentimentos. Mas para isso acontecer, você tem que entregar, você tem que falar com Deus, você tem que contar com Deus. Não é falar, desabafar e continuar tentando você resolver. Não, deixe nas mãos de Deus, né? Quanto fez isso, quando você entregou nas mãos de Deus e você confia, começa a entregar com oração e súplica, vai orando, vai suplicando, vai buscando, vai falando com Deus. Veio preocupação, Senhor, eu coloco nas tuas mãos. Senhor, vai lá, Senhor, me ajuda, me dá sabedoria, me fortalece, Senhor, é isso. Vai falando com Deus. E com ações de graça, oração, súplica com ações de graça. E a paz vai te encher, a paz vai te guardar, a paz vai encher seu coração, seu sentimento. Depois que você fez isso, aí você começa a pensar tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que é amável. Nisso pensai. Nisso pensai, para de ficar pensando em problemas, em medo, em o que vai ser, do que vai ser, como será. Não. Pensa no que é puro, pensa nas coisas de Deus, pensa no que é bom. E aprenda esse conselho com Paulo, né, que ele está dando, que o Deus de paz será conosco, Deus de paz será com você. Irmãs, olha só, esse capítulo 4 de Filipenses 4 do 6 ao 9, são versículos muito conhecidos, mas quando você pega
um por um e destrincha ele todinho, você tem um ensinamento diferente de como você ouve direto todas as vezes. Você tem um discernimento, um aprendizado, o Espírito Santo fala com você. Então, irmãs, é muito importante a palavra do Senhor ser como um espelho para nós. A palavra do Senhor é tudo que precisamos. Tudo que precisamos, irmãs. É tudo que nós precisamos ter, né? É a nosso GPS, é o nosso guia, é a nossa direção, a palavra. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, Senhor, né? Então, amadas, já estamos aqui se aproximando dos 20 minutos, né? Mais de 20 minutos. E eu quero só encerrar com o verso 28 da Bíblia Viva, né? Que diz: Até o tolo passa por sábio quando apenas escuta, em vez de dar as suas próprias opiniões. Só para encerrarmos o nosso capítulo 17, no próximo áudio nós começaremos o capítulo 18, né? E esse último versículo aqui é que até o tolo passa por sábio quando apenas escuta, né? Então, como nós estávamos falando lá da contenda, quando nós ficamos quietos, né? Nós evitamos uma contenda enorme. E até o tolo, que comete estultícia, que comete coisas erradas, se ele também ficar quieto ali numa das contendas, ele também é tido por sábio, né? Em vez de dar as suas próprias opiniões, ele ficar quieto. Então, amadas, que esse estudo do capítulo 17 de Provérbios venha entrar aí no seu coração. Venha fincar aí no seu coração, né? Venha ficar ali guardadinho no seu coração. Que você seja cheia do Espírito Santo, do conhecimento do Senhor, e que esse conhecimento venha te auxiliar em cada passo que você der na sua vida, cada caminho que você seguir, seja guiada pela palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é tudo que nós precisamos para o nosso dia a dia. Amém? Então vamos encerrando o capítulo 17. Próximo áudio, entramos no capítulo 18 e assim nós vamos aprendendo mais com Deus. Tá bom, minhas amadas? Deus abençoe sua vida, fique com esse Deus maravilhoso e até o próximo áudio. Fique com Deus.